O que você precisa saber sobre a Guerra Paulista de 32, comemorada em 9 de julho de 1932? Vários fatos anteriores deflagraram essa Guerra dos Paulistas e tem a ver com a Constituição de 1891. Essa Constituição de 1891 ela era totalmente descentralizadora e ela foi moldada com base na Constituição norte-americana, na Constituição suíça. Como que ela funcionava? Ela funcionava dando poder aos municípios e as províncias que eram antigas eram os estados. Então, na realidade, havia representatividade. O que a gente precisa entender é que há mais de 200 anos, as pessoas que realmente produzem alguma coisa, elas estão perdendo o poder de opinar, e inclusive poder político e poder econômico. E não foi diferente com a década de 30. A década de 30 ela apenas consolidou um período de guerra que já vinha marcado desde a Constituição, a Constituição de 1891, na qual o poder sempre tentou ser centralizador e a Constituição não era centralizadora, ela era uma Constituição descentralizada. O poder estava no município e estavam nos estados. A Constituição de 1891 ela permitia que cada estado tivesse seus presidentes, Senado e Assembleia Legislativa no nível estadual. Já em 24 de setembro de 1929, o então senador estadual de São Paulo, Cândido Nazianzeno Nogueira da Mota, ele já denunciou na tribuna dizendo que a guerra que havia não era contra os governos de São Paulo, era contra o estado de São Paulo. E não era de hoje. Era nítida a inveja contra o fato do progresso que tinha em São Paulo e que, ao invés de agradecerem, apertarem abraços fraternos, na realidade cobriam os paulistas e ameaçavam eles com pontas de lanças e patas de cavalo. Em 1931, já exilado, o presidente do estado de São Paulo, em Portugal, disse o seguinte: o que eu não compreendo é que uma nação como o Brasil, que após mais de um século de vida constitucional e liberalismo, retroagisse para uma ditadura sem freios, como essa que nos degrada e enxovalha perante o mundo civilizado. Não foi à toa que em 1932 eclodiu essa guerra. Não foi à toa que 200 mil paulistas se juntaram no centro da cidade, não aceitando a ditadura. Getúlio Vargas cassou essa Constituição de 1891 e ficou no poder. Podem inventar qualquer outro tipo de motivo, mas o motivo foi realmente esse, é que nós perdemos a Constituição de 1891. E não foi somente esse tipo de coisa que aconteceu. A cidade de São Paulo, desde 1924, ela foi bombardeada pela própria União Federal. Então, como fato, os dados são que foram 23 dias de batalha no qual a cidade de São Paulo foi bombardeada, houveram 503 mortos e 4.846 feridos. Esse tipo de informação vai ser difícil acessar, porque eles foram todos ocultos. Então, teria que procurar alguns livros de história para ver essa situação. E o outro fato que realmente iniciou a Guerra de 32 foi que quando o ditador Getúlio Vargas colocou os interventores aqui, não aceitando o resultado das eleições, eles executaram 4 estudantes. Os estudantes eram Martins Miragaia, Drauzio e Camargo. Posteriormente, mais um 5º estudante que tinha sido acertado morreu.
e foi o que startou, na realidade, iniciou essa guerra, foi a execução desses estudantes. Então não foi à toa que 200 mil homens, mulheres, negros, brancos, se juntaram contra a União Federal em 1932. Hoje, atualmente, o que nós estamos verificando é o seguinte, que além do poder político, nós não temos, nós os paulistas não temos mais poder econômico, tudo é concentrado em um poder central lá na União Federal. E isso foi realmente efetivado com a Constituição de 1988. O que está todo mundo vendo hoje é uma luta para que descentralize, volte a valer o direito das pessoas nos municípios e nos estados, coisa que não acontece hoje com o poder centralizado em Brasília. Então, na realidade, esses foram os fatos que deflagraram essa guerra. Na realidade, foi uma guerra contra um ditador chamado Getúlio Vargas, que um caudilho que subiu dos Pampas, não se contentou com a derrota das eleições legítimas, de acordo com a Constituição de 1891, cassou os presidentes, cassou a Constituição. Os dados históricos, eles dão conta que são 200 mil paulistas que se uniram contra o governo central do ditador Getúlio Vargas. E constam que houve uma baixa de 2 mil paulistas mortos. As cidades de São Paulo, Jundiaí, Campinas, várias cidades elas foram intensamente bombardeadas pelo próprio poder bélico que foi construído em São Paulo, porque na realidade quem sempre produziu foi o estado de São Paulo. Então, as cidades paulistas foram bombardeadas pelo próprio governo federal. Esse é o cenário hoje do estado de São Paulo frente à União Federal. Então, hoje o que acontece é o seguinte, não só o estado de São Paulo, mas os estados do Sul e Sudeste, eles não têm a devida representatividade pelo que eles produzem e quantidade populacional, e ainda sustentam Brasília. Então, vou dar um exemplo aí de média 2017-2018 desses impostos. O estado de São Paulo, ele gera por volta de 600 bilhões por ano, e a União Federal devolve só 7% para o estado de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade que gera 276 bilhões por ano e nos devolvem 3%. O caso de Osasco é um caso mais exagerado ainda, porque nós somos o 6º PIB do país, não somos nenhuma capital, e geramos mais de 30 bilhões por ano, e a União Federal nos devolve menos de 1%, ela devolve menos de 200 milhões. Então, há 200 anos, o estado de São Paulo continua de pé, continua produzindo. As pessoas, os brasileiros de todos os lados, eles vêm para cá à procura de oportunidade. Então, hoje, quando a gente vê um movimento que está tendo lá no Executivo, das equipes do Executivo que estão querendo fazer uma repactuação do Pacto Federativo, na realidade isso já vem, está sendo desencadeado, mas ele vem lá desde a Revolução da Guerra de 1932. Na realidade, quem fez essa guerra em 1932 só queria que mantesse a Constituição, que era a Constituição de 1891, que era uma Constituição descentralizadora. Hoje, os recursos vão todos para Brasília. Quem sustenta na realidade é o estado de São Paulo. O que nós enviamos hoje para Brasília é o equivalente a um plano Marshall por ano. O plano Marshall foi o equivalente à reconstrução da Europa pós-guerra. Então foram gastos cerca de 600 bilhões em 4 anos. Então, hoje, o que nós necessitamos é exatamente isso, fazer valer que nós somos, São Paulo, um Estado-nação, e nós não podemos mais continuar subjugado pela União Federal dessa maneira, precisamos parar com isso.